Deus, ao nosso abrigo no temporal. Eu quero ler com você hoje o Salmo de número 32, dos versículos de 1 a 4. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há engano. Enquanto me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo. Porque tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. Meu vigor se esgotou como no calor da seca. Eu quero te lembrar que este era um salmo absolutamente necessário às nossas meditações diárias. Alguns biógrafos de Santo Agostinho dizem que este era o salmo preferido do bispo de Hipona e, inclusive, pouco antes de sua morte, momento antes da sua morte, ele afixou no teto, acima da sua cama, exatamente esse salmo para se lembrar constantemente da sua própria vida, da sua própria condição e de como ele foi atingido por essa graça. O que é a graça, então? A graça é esta iniciativa divina de tratar suas criaturas, de maneira especial os seres humanos, com base no seu amor leal e na sua grande misericórdia. Isso é muito importante para nós. Todas as vezes que falamos sobre graça, nós precisamos que esta doutrina central na fé cristã nos leve também a percebermos, além deste amor leal e dessa grandeza divina, a nossa condição de pecadores e como isso afeta a nossa percepção sobre o mundo e como afeta também os nossos comportamentos. É por isso que quando lemos este salmo, ele começa com as bem-aventuranças, dizendo que aquele que se atém ao que significa essa graça demonstrada aqui. Eu não li, mas a partir do versículo 5, o salmista começa a fazer exatamente esse reconhecimento, né? Ele confessa o seu pecado e sabe que não deve esconder a sua culpa. Por quê? Porque existem alguns conhecimentos prévios que nós precisamos ter em mente. Não só para descrever a graça de maneira simplória, como a maioria das vezes fazemos, pensando apenas que a graça é um favor imerecido. Tudo bem, essa definição está correta, mas ela é insuficiente, porque o que temos aqui é uma relação sendo restaurada, sendo transformada naquilo que é o projeto inicial de Deus. Então, quando nós falamos de graça e pensamos nos seres humanos, nós, seres humanos, precisamos pensar nas categorias que nos prendem a não reconhecermos essa graça. Primeira delas, precisamos compreender a extensão da culpa humana. Todos os homens pecaram, todos os homens carecem da glória de Deus. Não há quem busque a Deus, como lemos no Salmo recentemente. Então nós precisamos deste conhecimento, como são grandes os nossos pecados e como a nossa miséria ela é grande. Este é o primeiro conhecimento que precisamos ter. O segundo é como então, reconhecendo essa minha condição pecaminosa, miserável, como eu fico livre dos pecados e da culpa, que o salmista diz aqui, que pesava sobre ele. É possível ficar livre deste sentimento de culpa que atormenta tanto as pessoas? A Bíblia está dizendo que sim. E terceiro conhecimento, ao reconhecer e ao querer ser livre, ficar livre dessa culpa, você deve ser grato pelo perdão que lhe foi dado, que Cristo te deu. E Cristo oferece esse perdão a todas as pessoas que estão conscientes da sua culpa. O que separa o homem da salvação não é a culpa, mas é a repressão da própria culpa. O que nós temos chamado aqui algumas vezes da autojustificação, da autossuficiência ou da justiça própria.
Isto sim separa o homem de Deus. O mesmo que nós fazemos algumas vezes em nossos relacionamentos interpessoais, quando nós arrastamos um problema, não queremos lidar com aquele problema, até que ele seja esquecido, ou simplesmente nós lançamos a culpa daquele problema, daquela a responsabilidade por aquela discussão, por aquela briga, sobre o outro, ao invés de tentar solucionar aquele conflito. Eu quero te dizer que ninguém está imune ao pecado, que a culpa gerada, ela é intensa. A culpa é algo inerente aos seres humanos quando se afastaram de Deus. Na verdade, essa culpa, ela pode e ela deve, principalmente para um cristão, a culpa deve sinalizar a necessidade de se reconhecer o quão frágeis nós somos e quão dependentes nos tornamos de Deus. Quando nós levamos as nossas culpas a Deus, numa atitude de arrependimento sincero e genuíno, que eu creio que é gerado pelo próprio Espírito de Deus, nós então retomamos essa consciência da nossa miséria. Como diz o salmista aqui, esse pecado precisa ser coberto, precisa de ser tapado por alguma coisa que o esconda, que é o próprio sangue de Cristo, que é o próprio sacrifício de Jesus por nós. Eu quero te dizer hoje que existe sim uma culpa do fazer. Esta culpa do fazer, que são aqueles momentos em que se pratica a injustiça e a pessoa se percebe então endurecida quanto à impossibilidade de ficar livre de qualquer vício. Quando ela rouba, quando ela comete uma injustiça contra alguém, tudo isso, toda injustiça é passível de repreensão. Toda injustiça que existe no mundo é sim passível de repreensão. Todo erro precisa ser reparado, corrigido. Do contrário, o próprio conceito de justiça não faria o menor sentido. Mas nós estamos falando da culpa do fazer, nós estamos falando da culpa do ser. A culpa do ser da qual todos os homens estão na mesma condição, na mesma situação de pecadores. Este salmo, então, está nos dando uma chave para adentrarmos os territórios da graça de Deus. Quando Jesus pede para mim e para você, para lançarmos o fardo, carregar o jugo, nosso é pesado. E Jesus diz, troca então o seu fardo pelo meu. Deixa eu carregar o seu jugo, porque o meu não machuca, o seu machuca. O peso da existência sem sentido e sem destino que nós carregamos é retirado de nós quando lançamos o nosso fardo sobre Deus. Nossos relacionamentos melhoram, a nossa vida toma um outro rumo e, inevitavelmente, a sociedade ganha com isso, porque ela passa a se tornar mais justa. Paulo, aos Gálatas, no capítulo 1, ele diz, é para a liberdade que Cristo nos libertou. E eu oro com você agora para que Deus te livre de toda culpa. Essa culpa, Senhor, que carregamos, porque nossos pecados são grandes, mas reconhecemos a nossa miséria. Reconhecemos que somos pecadores, mas cremos na vitória do Teu Filho Jesus Cristo na cruz, porque lá todos os meus pecados foram apagados, foram cobertos. Nós os confessamos diante de Ti, como faz o salmista aqui, porque nós queremos ficar livres dessas transgressões e sabemos que o Senhor é bom. O Seu amor leal nos protege, o Seu amor leal nos acolhe nos braços da Trindade. Perdoa-nos, Senhor. Então, e ajuda-nos, torna-nos livres dos nossos pecados e das nossas culpas, para que possamos contemplar a Tua glória no rosto do Teu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe com esta palavra, em nome de Jesus.